nós havíamos falado de quais são os princípios do serviço público. O primeiro deles é a regularidade, que se refere ao modo como se realiza o serviço. Ou seja, ao contrário das atividades econômicas regulares, normais, ordinárias, privadas, há um modelo. O Estado diz, você vai prestar essa atividade desse jeito. Não é livre para a escolha do modo da prestação. Há exigências, muitas vezes estabelecidas no próprio contrato de concessão ou no termo de permissão. O princípio da continuidade. Esse princípio da continuidade é um princípio super importante. É um dos cernes do serviço público, a ideia de sua obrigatória continuidade no tocante ao desempenho. Ele decorre, é claro, um princípio da indisponibilidade dos interesses públicos. Não pode o prestador de serviço público, aquele que assume o dever de prestar serviço público, dizer, olha, eu não vou prestar agora, vou ficar uma semana de férias e vou parar a prestação. Não faz sentido. Como um dono de uma empresa privada qualquer poderia pensar em fazer. Não é? O artigo 22 do Código do Consumidor fala, inclusive, em continuidade dos serviços essenciais. No Brasil, todavia, a essencialidade não diz respeito só aos serviços públicos. Então, os serviços públicos eles são ontologicamente contínuos, têm o dever de continuidade. Mas há atividades que são essenciais e que não são necessariamente serviços públicos e que estão previstas lá na Lei 7.783 de 89, que é a lei de greve do setor privado. A lei de greve prevê quais são os serviços essenciais, até para dizer, para impor requisitos de limites ao exercício do direito de greve. É o local onde nós temos essa previsão. E lá tem alguns serviços públicos e há atividades privadas. Não é? Entretanto, apesar da continuidade ser um princípio e agregada ainda a ela o dever de continuidade por ser essencial, o fato é que a legislação prevê hipóteses de interrupção. Alguns casos em que sim, é possível parar a continuidade até mesmo do serviço público, em alguns casos do serviço essencial. A Lei 8987 de 95, no seu artigo 6º, parágrafo 3º, prevê que é possível interromper o serviço por razões técnicas e por inadimplemento do usuário. Não há grande problema no tocante às razões técnicas. Obviamente que se a Copel precisa arrumar, corrigir as linhas de transmissão, precisa parar um tempo de fornecer energia. A Sanepar precisa limpar os dutos, é necessário suspender a água um tempo, algumas horas, mediante prévio aviso. Isso é perfeitamente admissível e parece bastante razoável, não há grande problema. A grande discussão que se trava é a discussão relativa ao inadimplemento do usuário. Como é que faz se o sujeito não paga a tarifa de serviço público, não paga a taxa, quando for, obviamente, um caso de serviço público remunerado? Há casos de serviços não remunerados, como, por exemplo, a educação nas universidades públicas, né? A Universidade Federal do Paraná, a gente não paga nada para estudar. Mas na maior parte dos serviços, efetivamente, nós temos pagamento. E daí? Aí, pessoal, há uma divergência, há uma disputa teórica muito grande. A lei, é claro, pode suspender, mas a interpretação que se dá à lei é diversa na doutrina e na jurisprudência. Eu trouxe aqui alguns casos de decisões judiciais em que essa ideia legal de que o inadimplemento do usuário faculta a possibilidade de interrupção do serviço pela prestadora, ela foi flexibilizada. Né? O primeiro caso, né, foi compreendida, foi acatada a ilegitimidade da interrupção por inadimplência em face do interesse público. Em alguns casos, é maior o interesse público de que a pessoa tenha o serviço do que ela pague por ele. Todas as
decisões que eu coloquei aqui são do STJ, que é normalmente o último tribunal que decide as questões. O STF é raro, tem também, mas a maior parte das questões relativas à prestação à interrupção ou não de serviços públicos é do STJ. Então o STJ decidiu, olha, pode haver um interesse público maior que implica não interrupção. Não podemos deixar que aquela atividade cesse. Em alguns casos, é obrigatório que o sujeito tenha o serviço. Não posso suspender a coleta de lixo, por exemplo. Ou, em alguns casos, eu estou tratando de um hospital, que é atividade essencial. Como é que eu vou paralisar o hospital que não pagou sua conta de luz? E por aí vai. É um exemplo. Depois você pode dar uma lida nesses acordos que eu trouxe. São todos acordos relativamente recentes. Esse primeiro é de 2016. O segundo caso não é no interesse coletivo e não é interesse público, embora indiretamente seja interesse público, mas é mais específico a argumentação é em face à proteção do direito à vida, à saúde e à dignidade humana. Se a vida, a saúde ou a dignidade humana estiver em risco, é proibido interromper o serviço, mesmo que o sujeito não pague. Mas daí o que pode fazer a prestadora? Porque alguém tem que pagar o serviço, ele tem que ser financiado. Ela deve executar o inadimplente. É uma forma de ela reaver a sua dívida, não interrompendo o serviço. Outro caso interessante é do débito irrisório. A pessoa estava devendo, mas ela estava devendo muito pouco. E ela estando devendo muito pouco, não faria sentido cortar o serviço dela. Então, também, uma interpretação bem, porque a lei não fala se dever muito, dever pouco, diz só inadimplência, não é? E por último, houve um caso, né, de um débito decorrente da irregularidade no medidor de energia elétrica. Né? Havia problemas no medidor, certo? E daí a pessoa não pagou, tal. Se entendeu, também não podia cortar o serviço na medida em que a responsabilidade pelo medidor não é da pessoa. Nesse caso não houve fraude nenhuma, era um problema mesmo, ficou comprovado. Né? Se o problema é no equipamento da empresa, não há que se responsabilizar o usuário de serviço público. Então, 4 casos paradigmáticos em que houve a flexibilização da lei, né, que prevê a possibilidade de corte do serviço público sendo prestado. Entretanto, a posição que parece ser predominante atual do STJ, apesar de todas as decisões que citei, são muitas decisões, essa matéria comum. Né? Apesar dessas decisões, o que nós temos é uma posição do STJ tendencial a garantir a lei. A dizer, pode interromper. Eu estou citando aqui um acórdão de 2008, que é um acórdão comumente utilizado como paradigma. E eu citei esse acórdão porque é um caso de hospital. Não é um caso qualquer. Para vocês verem como, em alguns casos, até mesmo em serviços essenciais, o STJ entende que pode haver o corte. Então veja aqui, administrativo, suspensão do fornecimento de energia elétrica, usuário inadimplente, universidade, hospital, possibilidade. Hospital universitário tem que pagar suas dívidas. Olha que interessante, né? Essencial pela lei de serviços essenciais, serviço público, mesmo assim, no caso, era o acordo teoria, e muito citado. Então, o STJ definitivamente não tem uma posição pacífica sobre essa matéria. E o STF? O STF tende a dizer que pode cortar. Né? Tem uma decisão de 2011, tem poucas decisões do STF, né? Mas decisão de 2011, do Dias Toffoli, dizendo que a jurisprudência predominante é a que permite a interrupção dos serviços por inadimplência, aplicando a lei. Interessante, né? Portanto, o princípio da continuidade é um princípio flexibilizável. Né? O princípio, digamos assim, os requisitos dele são requisitos que são a divergência sobre a sua interpretação. E os serviços públicos obrigatórios? Se é compulsório, tem que ser cobrado por taxa? Essa é uma outra questão interessante aqui. As taxas geralmente são atribuíveis aos serviços públicos prestados por entes administrativos e não por delegatários. Mas se for um serviço compulsório,
Porque, tradicionalmente, nós costumávamos dizer com muita tranquilidade que uma das características do serviço público que o distinguia do poder de polícia é que ele não era obrigatório. Eu não vou ser obrigado a receber um serviço público se eu não quiser. Mas hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. Eu posso dizer, olha, eu não quero que o esgoto passe na minha casa porque eu tenho uma casinha ali atrás. Pode fazer isso, pessoal? Não. Então, quer dizer, ele tem que instalar e dizer, não, mas eu não vou usar isso aí. Eu posso cobrar mesmo assim? Se entende que sim. Portanto, existem uns serviços públicos hoje em dia que são compulsórios, né? A súmula 545 do STF disse: preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque essas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que instituiu. Há discordâncias nisso, mas a ideia é que sim, taxa ela se impõe aos serviços de caráter obrigatório e ela, por si mesma, é coercitiva, diferentemente das tarifas, que seriam as típicas dos serviços delegados realizados. Bom, eficiência ou efetividade, eficiência para a lei de concessões, efetividade para a lei de proteção ao usuário de serviço público, implica o uso racional dos recursos, implica meios e resultados que alcancem o chamado ponto ótimo. Os servidores públicos, ao contrário da doutrina tradicional, que falava que havia um espaço de discricionariedade, onde a lei não prevê exatamente o que é para ele fazer, ele tem liberdade de decidir. Hoje em dia, cada vez mais não se reconhece tal liberdade. Nos espaços discricionários, os servidores públicos têm a obrigação, têm o dever de escolher a melhor opção entre aquelas que lhe se apresentem e ele tem que motivar isso. Por que ele escolheu aquela? Se ele tivesse liberdade para escolher qualquer um, ele não precisava nem motivar. Olha, eu tenho as possibilidades aqui, a lei não diz exatamente, eu fiz desse jeito por quê? Ah, porque eu estava de bom humor hoje. Quando eu estou de bom humor, eu faço de outro jeito. Pode o servidor público dizer isso? Ah, é discricionário, a lei não prevê exatamente, então eu escolho aleatoriamente. Poderia fundamentar desse jeito? Não. Portanto, a conclusão óbvia é que ele tem que ter a obrigação. Às vezes ele erra, não acerta, às vezes é difícil saber qual que é o ponto ótimo, o que não desfaz a obrigação dele fundamentar na melhor opção, dentre as que estiverem disponíveis. Segurança. Engraçado, tem muitos dispositivos que falam de segurança na prestação dos serviços públicos, né? A ausência de risco à integridade individual de que qualquer um que tenha contato do serviço. E aqui, esse princípio é um princípio interessante porque ele é um princípio que ultrapassa os usuários. Diz respeito a qualquer um que tenha contato com o serviço público, mesmo que não seja efetivamente não seja um usuário. A lei de proteção usuária é clara nesse sentido, né? E se provoca dano, temos a responsabilidade objetiva do Estado estabelecida. Em vários dispositivos, eu citei ali a própria Constituição, fala isso, nós sabemos. O Código de Defesa do Consumidor fala isso, e a gente já vai ver, será que se aplica ou não o Código de Defesa do Consumidor? E o artigo 25 da Lei de Concessões. Né? E a Lei de Proteção ao Usuário de Serviço Público fala expressamente em preocupação com a saúde, né? Proteção à saúde do indivíduo. Então, o serviço público tem uma preocupação a mais. Né? Nas relações econômicas quaisquer, há muitas proteções, mas não é essa preocupação com o consumidor privado, com a saúde, com o bem-estar. Não há um dever jurídico de preocupação. No caso do usuário de serviço público, sim, há um dever jurídico a mais do que aquele ordinário dos consumidores em geral. Atualidade, adaptabilidade e mutabilidade. A ideia de que o poder público pode impor aos prestadores que eles mudem, que eles se adaptem às novas tecnologias. O que ele não pode impor ao setor privado, que pode até falir a empresa, mas se ele quiser continuar aí com a máquina de escrever, é o problema dele. Não há obrigação de se atualizar. Pode ter consequências econômicas de não se atualizar, mas é o ônus do privado. No poder público, não. Na história se comenta que esse foi um dos motivos pelo qual o Estado teve que encampar vários serviços públicos, teve que assumir vários serviços públicos no século XX. Porque algumas empresas, no tratamento de energia, não tinham interesse em se atualizar. Não tinha interesse em universalidade também, porque em alguns lugares não dava lucro, e não tinha interesse em atualizar novas tecnologias, porque isso implicava em investimento que ela teria muita dificuldade de retorno. Então, as concessionárias não tinham interesse, o Estado teve que assumir,
né, e mandar para fora. A Light, por exemplo, já era concessionária lá no início do século XX no Rio de Janeiro, voltou agora, né, algum tempo atrás. Mas o fato é que o Estado, porque ela não tinha interesse em se adaptar, em atualizar. E o poder público pode, se é serviço público, dizer: vamos se atualizar, vamos ter os melhores mecanismos disponíveis do ponto de vista tecnológico para que seja boa a prestação do serviço público, né? A Lei de Proteção ao Usuário vai confirmar essa ideia. Transparência, que é a novidade da Lei de Proteção ao Usuário em comparação com a Lei de Concessões e Permissões, fala claramente que aplica-se a Lei 12.527 de 2011, a Lei de Acesso à Informação. Então, notamente a partir de 2012, nós tínhamos a aplicação da Lei de Acesso à Informação disseminada e há uma remissão. Então, ela incorpora. Então, já está em vigor e agora há uma nova norma que dá mais força ainda à aplicação da Lei de Acesso à Informação. Uma lei, como eu disse para vocês, importantíssima e que possibilita a qualquer interessado a ter conhecimento de informações sobre si mesmo ou sobre os interesses mais diversos. Não há limite para o interesse, porque, na realidade, acho que eu tenho um slide sobre isso, o fato é que eu não preciso nem motivar meu pedido. Eu quero ter essa informação, por quê? Porque eu quero. Porque eu sou do povo, você é administrador público, você me representa, últimas vezes, e eu sou curioso e quero ver, certo? Claro, com limites. A lei dessa informação é muito boa porque, por um lado, ela garante a transparência, a informação, por outro lado, ela garante o sigilo. Também é uma lei de sigilo, porque existem informações que são protegidas. Existem informações que são protegidas ou como reservadas, ou como secretas, ou como ultra secretas. As reservadas 5 anos, as secretas 10 anos e as ultra secretas 15 anos. Então, deixa eu só conferir se eu acho que eu estou errando aqui da Lei de Acesso à Informação, as datas. Desculpa, que eu já digo certinho para vocês. Os prazos da lei. Desculpe. A reservada 5 anos, a secreta 15 anos e a ultra secreta 25 anos. Certo? Esses são os prazos da lei. Portanto, não existe mais no Brasil, a partir da Lei de Acesso à informação eternamente sigilosa. É impossível. Alguns desses prazos podem ser prorrogados. Há possibilidade de sigilo em relação a informações pessoais de até 100 anos, mas é o máximo. Não existirá nem por força do interesse público, nem por força dos direitos fundamentais pessoais. Não existirá casos mais, não existe casos mais no Brasil, de informação sigilosa eternamente. Tudo pode ser aberto, né? De 5 a 100 anos, dependendo do tipo de fixação. E o registro, a forma de catálogo, né, tem um procedimento para que a informação seja registrada como sigilosa. Não é de qualquer jeito, é só declarar. Há toda uma documentação que, inclusive, tem que estar à disposição da população nos portais respectivos. Os órgãos públicos têm que disponibilizar portais falando quais informações estão sigilosas, quando ela foi classificada como sigilosa, quando ela foi desclassificada como sigilosa, como eu posso fazer para pedir a sua desclassificação ou para eu recorrer quando há o indeferimento do acesso à informação. Então, é toda uma regulamentação muito bem feita para que favoreça o acesso à informação sem deixar de proteger o sigilo que muitas vezes é necessário, seja por motivos de ordem pública, seja por motivos de ordem eminentemente pessoal relativa aos direitos fundamentais. De qualquer forma, é interessante, porque, e antigamente existia no Brasil, o sigilo eterno, agora não existe mais. A publicidade, portanto, passiva, que é a garantia do acesso à informação, o artigo 6º da Lei de Proteção ao Usuário fala claramente isso, e a publicidade ativa, aquela que a administração pública não precisa esperar que o sujeito pergunte algo para ela dizer. Ela já é obrigada a publicizar para estar lá, nem que ninguém veja, nem que ninguém olhe, tem que ser uma publicidade ativa, né, de algumas matérias. Né. A Lei de Proteção, a Lei de Acesso à Informação fala isso, já exige uma publicidade ativa de várias coisas, e a Lei de Proteção ao Usuário vai além, no artigo 6º, dizendo tem que haver publicidade do horário de funcionamento,
quais serviços, quem atende e qual a sua competência de atendimento, né? Qual o órgão que está apto ao recebimento das manifestações dos usuários. Pode ser uma reclamação, mas pode ser um elogio, pode ser uma pergunta. É preciso que todos os órgãos públicos, tudo isso vale inclusive para o Tribunal de Contas, né? Tem um órgão específico para essa atividade. Qual a situação dos processos administrativos pessoais? Em que situação está? Onde está? E os valores das taxas, se existirem, para algum tipo de serviço, né? Tudo isso, mais coisas podem ser estabelecidas, mas tudo isso é obrigatório ter como publicidade ativa. As pessoas não precisam perguntar isso. Eu já tenho que deixar claro e disponível. Além disso, agora se tornou obrigatória a chamada Carta de Serviços ao Usuário, que já existia na Europa, e agora passa a ser obrigatória no Brasil. É um documento específico, essa Carta de Serviços ao Usuário, uma inovação da Lei de Proteção ao Usuário do Serviço Público no Brasil. E a ideia dessa carta, que tem que ser publicada na internet, portanto, é uma carta que implica publicidade ativa, né? A ideia é que o usuário possa cada vez mais ter consciência dos seus direitos e de como a administração pública faz para conseguir atender de forma efetiva a esses direitos. Portanto, ela tem um conteúdo material e um conteúdo processual também relativo à proteção do usuário de serviço público. Há que ser estabelecido qual o padrão de qualidade adotado para o serviço público. Há uma certa margem discricionária de estabelecimento de qual é esse padrão de qualidade adotado, e ela deve ser regulamentada localmente para esse fim. Portanto, há alguns requisitos da Carta estabelecidos legalmente pela Lei de Proteção ao Usuário, mas há uma margem discricionária bastante significativa para que ela seja regulamentada localmente, em cada ente federativo e em cada poder. Então, vai ter que haver uma regulamentação. Em nível federal, a lei foi regulamentada pelo Decreto 9.094 de 2017. Então, é um decreto que, como todo decreto regulamentador, repete muita coisa da própria lei, né? Uma coisa assim, de praxe, né? Repetição, você tem que ver o que não está repetido não, para ver qual que é a inovação mesmo do decreto, mas tem algumas partes inovadoras, e no decreto é que há uma regulamentação um pouco mais específica de como vai ser aquela carta aos usuários, portanto, do Poder Executivo Federal. Esse decreto 9.094 de 2017, ele vale, portanto, só para o Poder Executivo e Federal. Nada impede que a gente use uma analogia, decreto em analogia sempre para expandir direitos, não para restringir, né, pessoal? Mas o fato é que a sua competência não abarca, por exemplo, entidades estaduais, como o Tribunal de Contas, etc. e tal, só utilizando a lei de introdução às normas do direito brasileiro, de um ponto de vista da técnica hermenêutica de analogia. Uma coisa interessante nesse decreto é a criação do procedimento de simplificação. Essa é uma novidade do decreto e que não está prevista na lei e que parece interessante até para inspirar a regulamentação feita por outras entidades, outros órgãos. Aqui. Então, o artigo 13 fala: os usuários dos serviços públicos poderão apresentar solicitação de simplificação por meio de formulário próprio, denominado Simplifique, com um ponto de exclamação ao final, aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, quando a prestação de serviço público não observar o disposto nesse decreto, que o decreto obriga, a gente vai ver na sequência, a lei na realidade obriga e o decreto só repete que sejam simplificados os procedimentos de acesso em geral, né? Em alguns casos fala em como simplificar, inclusive, né? Mas vamos supor que, na realidade, na prática não aconteça, eu posso fazer uma solicitação no formulário
dizendo, olha, esse procedimento está muito complicado, simplifique. Faça esse procedimento, dando sugestões de como mudar o procedimento. É bem interessante. E uma novidade, uma coisa assim que eu não é sem precedentes, eu nunca vi na administração brasileira essa possibilidade, não de eu só cobrar em concreto, mas eu sugerir novos procedimentos, através de todo um roteiro, um formulário já pré-estabelecido, para dizer, olha, seria mais fácil vocês entregassem esse documento dessa forma, etc. É bem interessante, portanto, esse procedimento aí, simplifique. Cortesia, né, na realidade, não é de hoje, né, desde o decreto 200 já se fala disso também, que é a ideia de que o servidor público e o serviço público tem que ter um bom acolhimento ao público, tem que ter urbanidade, respeito, acessibilidade. Confesso que para mim isso até é estranho uma norma que tenha que dizer isso. É uma coisa esquisita, vocês não acham? Mas enfim, de novo, reitera-se, né, a ideia de que há obrigação de urbanidade. O interessante é que esse também é um dever do usuário, não é só do atendimento, do serviço público, né? Há um dever recíproco de urbanidade. É bem importante que as pessoas se tratem bem e tal. O complicado é a gente, né, juridicizar a cortesia, né? É uma coisa difícil, né? Mas serve como um indicativo, né? E claro, há a possibilidade de alguma falta disciplinar quando os estatutos disserem que, por exemplo, a falta de urbanidade às vezes ela é um tipo, né, uma conduta irregular que pode ser penalizada, inclusive, né? Mas aqui nesse caso, a ideia, claro, é de procurar manter a relação o mais adequada possível, o mais civilizada possível, né? Generalidade ou universalidade, a gente já falou, né? Tem a ver com atender ao maior número de pessoas possível, em igualdade de condições e na oferta do mínimo necessário. Em que pese, nem sempre esses elementos caminham em conjunto. Às vezes, ofertar para o maior número de pessoas possível implica que oferte em condições diferenciadas. Implica que oferte um mínimo para um grupo e um grupo já tem uma oferta melhor. O serviço público ele não é colocado de pronto para todos de uma mesma forma. Eu falei agora há pouco para vocês e repito, o serviço público depende de desenvolvimento, depende de investimento, depende também da reserva do possível. É comum que a expansão do serviço seja progressiva. Um exemplo maior disso é saneamento, né? E, infelizmente, no Brasil, não há nem mesmo atendimento de condições mínimas para todos. Entretanto, alguns já têm o atendimento máximo, que se pode imaginar de saneamento. Coleta de lixo. Mesmo telefonia, que é um serviço, hoje em dia, de uma expansão muito significativa, a qualidade da telefonia brasileira ela não é igual num grande centro como São Paulo, numa cidade do interior da Amazônia. Então, são princípios, e a ideia geral é essa, mas que depende de outras condições, né? A ideia é a expansão. Então, é um princípio tendencial. A administração pública tem que gerir esforços contínuos para torná-lo universal, que vá para todos. Tem que fazer esforços contínuos para todos terem o mínimo, pelo menos, se não puderem ter o máximo, né? E a ideia é de igualdade de condições. Não tenha uns o mínimo, outros o máximo. Tal. Há uma tendência de que ela tem essa obrigação de propugnar por isso. Mas não quer dizer que vai ser uma norma geral que cria um direito subjetivo de cara de eu ter o meu serviço que um outro. Não é bem assim que funciona, né? Ok. O colega perguntou o seguinte: professor, o senhor não acha que no caso do Serviço Público de Vacinas, de vacinação da população, não há um problema de afetação à universalidade, à generalidade e até mesmo à isonomia? Porque o governo, quando ele faz políticas públicas de vacina, as últimas recentes, é comum que ele faça uma distinção entre grupos de risco. Ele dá vacina para determinados grupos, dá prioritariamente para alguns grupos e depois para outros grupos, ou não dá definitivamente para alguns grupos e dá para outros. Há um aspecto seletivo na questão da vacinação. Bom, na realidade, o princípio da isonomia, em geral, o princípio da impessoalidade, na realidade,
contido inclusive no artigo 37, princípio geral da administração pública, não só princípio do serviço público, mas se aplica da mesma forma, ele releva a desigualdade material. A ideia de isonomia não é uma ideia de isonomia formal, é uma ideia de isonomia material. Distinções relativas à materialidade das pessoas podem implicar a necessidade de distinções formais para eu possibilitar a igualdade material a posteriori. Então, é comum, é absolutamente comum que a gente crie discriminações positivas no nosso ordenamento, né? Ações que vão, na prática, diferenciar os sujeitos, porque se entende que eles já possuem diferenças que precedem o direito. E que se todos receberem o mesmo tratamento jurídico, na medida em que eles têm desigualdade material, nós sustentaremos essa desigualdade material ao invés de a gente conseguir igualá-los materialmente. A legislação de serviço público, particularmente a legislação de proteção ao usuário, já estabelece diferenças. Nós vamos ver daqui a pouco, quando a gente ouvir os direitos dos usuários e as diretrizes da Lei de Proteção ao Usuário de Serviço Público, que ela cria distinções muito parecidas com as distinções utilizadas na vacinação. De preferências, portanto, de atendimento. E outras leis, eu vou citar aqui também já prevêem isso. A Lei Federal de Processo Administrativo, portanto, ela prevê preferências no atendimento dos sujeitos. No caso da vacina, particularmente, o critério governamental tem sido os grupos de risco e disseminação da doença. Os grupos em que a doença atinge com maior gravidade e provoca efeitos deletérios maiores são prioritários, que no caso são os idosos e os mais novos, as crianças. E o segundo critério é aqueles grupos que podem projetar o vírus com mais intensidade, como, por exemplo, os professores, que trabalham com muitos alunos, etc. E tal. Então, em geral, são esses critérios, né, que são utilizados no caso da vacina. Mas vejam, só pode ser criada uma preferência para idoso, para criança, porque eu tenho uma justificativa concreta em prol ou do direito fundamental pessoal inerente à vulnerabilidade do sujeito, e a vulnerabilidade implica proteções diferentes daquele que não é vulnerável, ou por força do interesse público, que, por exemplo, não é disseminar a doença, e aqueles grupos que mais disseminam, então, acabam tendo, não é só pelo direito dele, mas é pela consequência pública que pode ter do seu perfil individual. Então, nessas circunstâncias, é comum que nós, na realidade, não atuemos contra o princípio da universalidade ou da igualdade de condições. Mas a gente pense nesses princípios a partir de uma perspectiva material e não formal no estabelecimento de qualquer diferenciação. Se for criada alguma diferenciação que não se sustente nesses pressupostos, efetivamente ela pode ser considerada inconstitucional. Mas nem sempre é. Aí já é outro problema. Eu acho que eu vou tratar em algum ponto, mas eu vou me adiantar, depois eu passo batido, só porque às vezes eu esqueço. A gente programa aula, mas depois não lembro exatamente onde que está a matéria. Mas há alguns casos que me causam perplexidade, considerando esse princípio. Mas não é exatamente esse que você citou. Mas eu reflito, nem de oposição, eu vou refletir agora com vocês também reflitam comigo. Não precisam nem tomar posição, mas pensem no serviço público de transporte aéreo, por exemplo, em que eu tenho filas preferenciais. Para quem? Para quem tem mais dinheiro, para quem é mais importante. Não é? Ah, você é cartão vermelho, porque você tem um cartão de crédito super bom, então você pode entrar antes na frente. Antes, coloca o tomar assento para depois a ralé. Se serviço aéreo é serviço público, será que o critério econômico deveria ser um critério distintivo? Porque eu não estou protegendo o vulnerável aqui, definitivamente. Cartão cor não sei o que lá, VIP. Como é que eu posso ter VIP no serviço público? Né? Nada impede, pessoal, claro, que eu tenha algumas diferenças de tarifa em fato, porque eu tenho diferentes tipos de lugares no avião. Né? Eu tenho a primeira classe, paga mais, tal. O serviço público admite se eu tivesse. Mas em alguns casos não é isso. Né? Eu publiquei um livro recentemente, uma coletânea, eu e a professora
Eneida de Ressalgado da Federal, que se chama Direito, Mercantilização e Justiça, pelo editor do FPR, o ano passado. Nesse livro a gente trata desses casos. O que o dinheiro não compra? O que o dinheiro não deve comprar, ainda que compre. Uma das questões que a gente tratou foi a ética da fila. Será que é ético? Eu só tenho dinheiro, o sujeito está lá na fila 3 horas, eu vou lá, eu quero o teu primeiro lugar, te dou quentão, você me dá o teu lugar? Dou, então pode ficar. A princípio, não, sem problema nenhum, eu tenho dinheiro, fazemos um negócio privado. Mas será que é ético eu permitir que, por causa do dinheiro... Porque a ética da fila não é cada um ficar esperando no seu lugar, não faz parte da racionalidade de um processo civilizatório, que o critério seja esse, de eu chegar antes e ficar lá. Será que o dinheiro pode comprar isso? Nós devemos permitir eticamente que o dinheiro compre isso? Entre outras coisas. Né? Então, tem vários artigos de vários casos em que a gente discute eticamente coisas que atualmente são permitidas. Não falamos das ilegalidades, porque daí isso seria tranquilo. Mas coisas que a princípio as pessoas acham que são naturais. A gente discutiu isso. A nossa inspiração foi um livro com esse mesmo título do Michael Sandel, que é um autor norte-americano muito famoso atualmente, que discute essas questões de bioética e as questões de ética econômica. Então está nesse livro. Recomendo, Direito, Mercantilização e Justiça, quando a gente fala eticamente. Mas, porque nesse caso não é um critério de vulnerabilidade e muito menos é um critério de interesse público, que é de prestigiar aquele que é mais poderoso. O que daí, para mim, não faz o menor sentido, é estranho. É uma racionalidade econômica sendo importada por uma racionalidade pública que, a princípio, não deveria admiti-la. E ninguém se importa muito com isso, né? Nunca vi um caso judicial tratando dessa matéria, né? Modicidade das tarifas, pessoal. Esse é um princípio mais difícil de ser concretizado. Não há princípio da gratuidade, essa é uma questão importante. Gratuidade nos serviços públicos é a exceção. A regra é que a gente paga. A gente tem que pensar nisso. Às vezes a gente acha serviço público coisa gratuita. Não. Né? O serviço público geralmente é pago. Por isso que a gente está usando no sentido técnico o serviço público, não aquelas atividades que são atividades administrativas, função, e que são pagas com impostos, como, por exemplo, a atividade que o Tribunal de Contas faz. Ela, na realidade, é remunerada por imposto, ela é utiliverse, por isso ela não é serviço público. E daí, claro, evidentemente não teria sentido. Gratuito nada é, porque tudo é pago, obviamente, pelos impostos, mas estou dizendo diretamente, por alguém diretamente. Né? A ideia de não onerar de forma excessiva o usuário, né? E que a lei estabeleça algum tipo de política pública nessa seara, né? E verificando, inclusive, as condições concretas do usuário. Não dá para imaginar que eu vou ter uma tarifa única, em algumas situações, no Brasil todo, considerando a diferença de renda do brasileiro. Às vezes, a possibilidade, inclusive, do subsídio cruzado. Uns sujeitos pagam mais para que outros tenham o serviço. Em locais que a princípio a tarifa poderia ser muito barata, por exemplo, telefone, em que eu tenho muito usuário, é possível diminuir a tarifa. Onde eu tenho pouco usuário, eu vou ter que aumentar a tarifa. E pode ser que isso se torne inviável levar o serviço lá. Por isso que a nossa lei de telecomunicações, quando foram feitas as concessões de telecomunicações, elas tinham obrigações de efetivamente levar o serviço a lugares onde ela não teria interesse econômico. Então, se impõe isso a elas, né? E que a tarifa não fique estratosférica, que também não ia adiantar nada. Então você precisa de uma política tarifária que considere todos esses fatores. Então, a tarifa de ônibus, por exemplo. A tarifa de ônibus é uma tarifa, na realidade, que implica um subsídio, não é? Porque aqueles que moram mais perto do centro pagam um preço muito elevado da tarifa, para que aqueles que moram na periferia, na região metropolitana, paguem um preço proporcionalmente menor do que eles pagariam. Porque se fosse cobrar da região metropolitana o que eles deveriam pagar, a tarifa seria muito cara. E seria um raciocínio inverso. Cobrar mais barato de quem mora no centro e mais caro de quem mora na periferia, porque, em regra, e essa é uma questão de política, portanto é uma questão generalizante, pode ser que não seja assim, né? As pessoas da periferia têm menos recursos que as pessoas do centro. Eu estou generalizando, obviamente, é uma questão de política pública geral, né? Mas o fato é que a tarifa é igual. Então você paga tal valor para pegar um trechinho de 200 metros e para pegar 10 quilômetros. Inclusive com um sistema integrado como é o nosso, que é muito positivo, né? Muito positivo, há um favorecimento muito significativo, todas as pesquisas demonstram isso,
à população mais carente, a população que precisa, às vezes, ficar 2 horas num ônibus para ir trabalhar e voltar, o que é muito complicado. Pelo menos a tarifa dela é uma tarifa menor do que seria se ela tivesse que pagar o valor real calculado pelo trajeto. Então, parece que isso é bastante positivo. O professor Marcelo tem uma frase que eu acho ótima. Ela não resolve o problema, mas ele tem toda a razão. A quantidade da tarifa é encontrar a menor tarifa em face do custo e o menor custo em face da adequação. Como que eu chego a esse elemento não é uma coisa fácil, mas a lei prevê isso, né? Pelo menos a lei de concessões e permissões, a lei de proteção ao usuário não prevê.